Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, como está o 7º ano? Com saudades de geografia. Dessa vez a nossa aula ela vai falar um pouquinho sobre hierarquia urbana, dando continuidade aí ao nosso assunto, que corresponde à urbanização, tá certo? Então vamos lá. Tá? As cidades, né? A urbanização está relacionada aí às cidades. Então vamos falar sobre estruturas, aspectos gerais e a própria rede urbana. Para isso, a gente tem que entender que as cidades são classificadas de duas formas. Uma classificada como cidade espontânea, tá certo? Que seria uma cidade espontânea, professora. Foi acontecendo. Uma pessoa chegou, gostou daquele lugar, fez sua casa. Aí o vizinho veio, o tio veio, o primo veio, fez. Daqui a pouco tem um monte de gente. Os loteamentos, né? Eles começam assim, as invasões, elas começam assim, as favelas, as comunidades, elas começam assim, como áreas espontâneas, simplesmente vão crescendo, tá certo? E também tem uma outra classificação chamada de cidades planejadas. O que seria uma cidade planejada? Antes da cidade existir, houve um planejamento. O engenheiro foi lá, desenhou onde seria a rua, onde seria o banco, onde seriam as áreas de universidades, onde passariam as vias, BRs, né, as estradas estaduais. Então eles planejaram a cidade antes dela acontecer, tá certo? Quando se planeja uma cidade antes de acontecer, ela é chamada de planejada. Quando a cidade simplesmente acontece, ela é chamada de espontânea. Por exemplo, São Paulo foi acontecendo, hoje é o que é, tá certo? Igaraçu foi acontecendo e hoje é uma cidade espontânea. Já Brasília ainda é uma cidade planejada, porque Brasília, ela foi pensada para ser a capital do Brasil em 1950 com o presidente Juscelino Kubitschek. Então Brasília vai ser pensada e tal, e ainda hoje é planejada. Pode ser que receba tanta gente que a galera começa a desorganizar as coisas e a cidade passa a ser espontânea, mas no início Brasília é planejadinha, bem organizadinha, todas as ruas dá em um ponto estratégico, tá certo? É tudo bem organizado. Urbanização no Brasil, senhores, sabem que vão começar a ler desde lá da década de 1940, né? 10 anos que vão anteceder aí a chegada do Juscelino Kubitschek, tá certo? Vai ser tipo uma urbanização que vai acontecer sem planejamento, ou seja, as cidades vão acontecer de forma espontânea, né? Claro que com a presença do Getúlio Vargas em 1930, né, e o seu desejo de fazer o Brasil crescer, fez com que essa urbanização se tornasse aí bem acelerada, tá certo? Dividida em 3 períodos, um período, né, aí de 1940 a 1964, até onde chega aí o período da ditadura militar, onde vai ser instalados algumas indústrias que vão ser extremamente importantes, porque as indústrias, elas vão ser aí um ponto-chave para que a galera seja atraída pelas áreas urbanas, para que vivam aí nas cidades, tá bom? Eita, nem falei os outros, né? Teve aí o segundo período, que vai 64 a 85, né? Onde a população urbana vai ultrapassar a população rural, vai haver um grande êxodo rural, vai vir aí o Estatuto do Trabalhador Rural, que vai fazer com que a galera saia do campo e vá para a cidade, tá certo? Muita imposição, a questão do pagamento de impostos, começa a ter uma burocracia muito grande. E o terceiro período, que corresponde de 85 até os dias atuais, né, no qual diz que a população brasileira hoje chega aí a 81% de pessoas vivendo em áreas urbanas, ou seja, vivendo em áreas rurais, em áreas que correspondem às cidades, tá bom? Aqui nós temos um gráficozinho que vai falar dessa evolução da galera do campo para a galera da cidade, tá? Eu saio do campo e vou para a cidade. É uma redução brusca ao longo dos anos, né? Partindo de 1940, teoricamente até os dias atuais, porque isso não houve uma mudança considerável, não, né? Que as pessoas aqui, olha, estão cada vez mais saindo, né? Migrando do campo para as cidades. Vejam que em 1940 era o inverso.
Havia mais pessoas no campo do que na cidade. À medida que o tempo foi passando, as indústrias foram chegando, as oportunidades de vida, a concentração de serviços e tal, tudo isso fez com que as pessoas fossem atraídas para as áreas das cidades. Raramente hoje as pessoas querem morar, viver no campo, tá bom? Houve uma evolução da população urbana no Brasil, como a gente acabou de ver, isso foi bem notório, tá certo? A gente sai de um gráfico brusco para um outro gráfico brusco, ou seja, antes a população era em sua maior porcentagem rural e hoje em sua maior porcentagem urbana, tá? Aqui a gente tem um gráfico em milhões de pessoas, de habitantes por quilômetro quadrado, tá certo? Tudo isso aí está relacionado a um fator que a gente já trabalhou bastante, o êxodo rural, tá? Que vai ser determinado aí pelo crescimento demográfico, as pessoas começam a ter mais filhos, né? A alteração das relações de trabalho, trabalho assalariado, trabalho na indústria, tudo isso está relacionado. O desejo por parte da população do campo de ter acesso aos serviços e bens, poxa, internet hoje está acessível no campo hoje, mas naquela época era algo impossível. Geladeira, televisão, serviços básicos como a própria farmácia, por exemplo, era algo assim meio que difícil de se chegar até a região do campo, tá certo? Então assim, todos esses fatores fizeram com que a galera saísse do campo e fosse para as cidades tentar ter uma qualidade de vida um pouco melhor, tá bom? O êxodo rural e a urbanização, né? Esses dois eventos estão intensamente ligados, porque o êxodo rural vai proporcionar aí, uma maior quantidade de pessoas na cidade, tá? E essa relação está relacionada ao trabalho, beleza? O trabalho, a mecanização. Hoje muitas pessoas querem ficar no campo porque o campo gera renda, gera lucratividade, mas porque tem serviços como a internet, energia elétrica, farmácia próximo, padaria próximo, escolas próximas, tudo isso são muito importantes e são serviços essenciais aí para que as pessoas vivam com qualidade, tá bom? Temos aqui alguns conceitos, tá? E aqui a gente já entra para, de fato, a hierarquia urbana, né? Nós vamos ter um conceito, por exemplo, de metrópole. O que seria uma metrópole? Uma cidade mega gigante, abrigando aí mais de 1 milhão de habitantes, tá certo? Mais de 1 milhão. Recife é uma metrópole, tá? São Paulo tem mais de 22 milhões de habitantes, então é muito grande São Paulo, tá? Professora, o que seria uma região metropolitana? Bom, uma região metropolitana é quando eu tenho uma cidade-chave, que nesse caso geralmente é como se fosse uma regra aqui no Brasil, das capitais, as capitais dos estados, exemplo, João Pessoa, capital da Paraíba, Recife, capital de Pernambuco, né? São Paulo, capital de São Paulo, Rio de Janeiro, capital do Rio de Janeiro, enfim, Salvador, capital da Bahia, né? Aracaju, capital do Sergipe e assim sucessivamente. Mas é quando eu tenho uma cidade-chave, como a capital, por exemplo, tá? Onde tem todos os serviços e as cidades que estão ao redor dela, tá? Dependem dessa cidade-chave. Elas estão tão pertinhas, estão tão interligadas que correspondem aí à região metropolitana, tá bom? Exemplo, Igaraçu. Lá fora, quando eu saio para Paraíba, por exemplo, eu não digo que eu moro em Igaraçu, Abreu e Lima, eu digo que moro em Recife. Por quê? Porque Igaraçu é região metropolitana do Recife. Tá pertinho de Recife, tudo que nós precisamos, corremos para Recife para poder ter, tá? Se não tiver em Recife, só vai ter em São Paulo. Se não tiver em São Paulo, vá buscar em outra cidade, em um outro país, tá certo? Porque não vai ter mais no Brasil em canto nenhum. Se não chegar em São Paulo, tá? No restante das cidades brasileiras você não encontra, beleza? Então as cidades são por sua importância, seja ela econômica, seja ela de prestação aí de serviços, tá? Quando eu tenho, por exemplo, duas regiões metropolitanas que se encontram, eu vou ter um processo chamado de conurbação, tá?
Conurbação seria o que, professora? Quando eu tenho duas grandes regiões metropolitanas se encontrando, tá certo? Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo são tão grandes, as suas regiões metropolitanas, que elas estão se encontrando. Então, quando elas se encontrarem, elas são chamadas de conurbação, mas não deixam de ser Rio, tampouco deixam de ser São Paulo, tá certo? Só há um crescimento populacional e de importância dessas cidades que formam a região metropolitana. Olha aqui, ó, o exemplo que eu dei a vocês. São Paulo e Rio de Janeiro. Tu sai do Rio de Janeiro e tem hora que tu não sabe se chegasse em São Paulo ou se deixou de chegar em São Paulo. Tu tá meio confuso, tá? Isso significa que eu vou ter aí um processo de conurbação. As cidades estão tão interligadas, as suas regiões metropolitanas estão tão interligadas que parecem uma só, tá certo? E, consequentemente, Rio de Janeiro e São Paulo são as duas cidades mais importantes do Brasil, tá certo? Que são conhecidas lá fora. A galera lá fora só conhecem 3 cidades. Brasília, porque é a capital do Brasil. São Paulo, que há quem diga que é mais conhecida do que a própria Brasília, e o Rio de Janeiro, tá? Porque a mídia tá toda voltada a essas cidades, porque os serviços todos estão ali nessas cidades, né? Então tudo que a gente precisa são encontrados lá, beleza? Aqui nós vamos ter uma imagem aérea. Observem que nessa imagem aérea aqui, ó, Rio-São Paulo, tá? Essas áreas, quanto mais cinza, né? Quanto mais branquinho, quanto mais amarelinho e tal, tá representando a concentração urbana. Veja a quantidade de verde que eu tenho, pouquíssima quantidade de verde, então quer dizer que tudo isso aqui é casas, prédios, ruas, características urbanas, características presentes na cidade, tá bom? E o que seria aí uma megalópole? Se uma metrópole é uma cidade aí que vai ter muita gente, a megalópole ela vai ser muito maior, ela vai ter um aglomerado urbano, ou seja, uma quantidade de gente aí exorbitante, tá certo? Existem algumas megalópolis que também são muito importantes aí, por exemplo, Boston, ou seja, Boston e Washington, que são uma conurbação, que são cidades muito grandes, né, conhecidas aí a nível internacional, em Tóquio, na região ali do Japão. Então vão ter várias cidades a nível global que vão ser extremamente aí importantes, tá bom? Olha aqui, ó, uma imagem aí de Boston e Washington, né? Olha a quantidade vermelhinha que significa concentração populacional. Eu não sei quem é uma e não sei quem é a outra, tá? Então eu vou ter aí um aglomerado urbano muito grande. E isso aí meio que as cidades vão se confundir, não se sabe bem onde começa uma e termina aí a outra, tá certo? Nessa lógica, as hierarquias urbanas estão relacionadas entre metrópole nacional, como o próprio nome está dizendo, tem uma importância no Brasil inteiro. Rio de Janeiro e São Paulo, vejam que nem a própria Brasília entra aí, né? Metrópoles regionais, ou seja, são importantes para a região, por exemplo, região Nordeste, Salvador, própria Recife, tá certo? É importantíssima. E Fortaleza, Recife, Salvador, no Nordeste é extremamente importante. Falou de Nordeste brasileiro, falou aí nessas 3 cidades. São extremamente importantes, né? Na região do Norte se fala em Belém. Falou em Belém e Manaus, é a região do Norte, tá? Como se resumisse apenas essas 2 cidades, que não é. Sabemos que vão existir várias cidades, mas é como se fossem as cidades mais importantes daquela região, tá? Belo Horizonte, Curitiba, né? A gente vai ter aí na região Minas Gerais, tá? Na região mais ao sul, Porto Alegre, na região ali, né, de Goiás, Goiânia. Então essas cidades são cidades a nível aí regional, tá bom? Capitais regionais são todas elas, tá? Capitais regionais vão ser aí todas elas. Estão entre as regiões, são as capitais das regiões, né, que contém aí os seus estados e tal. Então, nessa lógica, a rede urbana, né, em um sistema de hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo. De baixo para cima nós temos a vila,
a cidade local, o centro regional, por exemplo, né? A vila seria o que? O meu bairro. A cidade local seria quem? Igaraçu. O centro regional poderia ser Recife, no caso, né? Recife também seria uma metrópole regional, tá? Metrópole nacional, só São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Então, seria nessa lógica de nível de importância, tá? Onde todas elas dependem da metrópole nacional. Todas elas, tá? Só que é claro que o bairro vai buscar na cidade local, a cidade local vai buscar no centro regional, o centro regional vai buscar na metrópole regional, que é ele mesmo, no nosso caso, Recife, que tem que buscar em São Paulo, porque se em São Paulo não tiver o produto que nós precisamos, cara, não tem encanto nenhum, tá? A rede é por conta disso, nós temos uma que fornece, né, serviços e produtos para as demais, por isso é uma rede, tá? Vejam aqui, tem cidades importantes que vai fornecer serviços a outra. Como assim, professora? Exemplo, serviços de saúde. Gente busca saúde aqui, mas vai se tratar no Recife, tá? Se aqui não tiver, vai para São Paulo. Se São Paulo não tiver, cara, vai para os Estados Unidos, vai para o Canadá, vai para um outro país, porque não vai ter em outro canto, não. No Brasil, não, tá? Então isso seria aí a rede urbana, tá? Flexibilidade da hierarquia seria essa questão da compra à distância, o estudo à distância, ou seja, né, a gente tem como quebrar. Eu posso morar aqui em Iamã, em Abreu e Lima, e fazer um curso, sei lá, na França, digital, online, né? A internet possibilita isso, então é essa flexibilidade ao qual aquele slide estava falando, tá bom? Conceitos e análises, megacidades, mais de 10 milhões de habitantes, por isso São Paulo está aí. Cidades globais são cidades conhecidas a nível global, tá certo? São Paulo é uma delas, Nova York é uma delas, Tóquio é uma delas, Paris, Londres, né? A nível de Brasil, os destaques são para elas, no caso, São Paulo e Rio de Janeiro. Hoje, São Paulo tem mais de 22 milhões de habitantes, tá? Esse dado já tá um pouquinho atrasado, desculpem aí, tá? As cidades aí globais, elas são importantes a nível global, elas vão determinar aí alguns conceitos relacionados à economia, tá certo? Aqui nós temos um mapinha de cidades, veja a importância de Tóquio, né? Osaka, né? São cidades também muito importantes. Aqui São Paulo, na região da Argentina, Buenos Aires, tá? Nova York, Los Angeles, né? Cidade do México, no México, tá? Então vamos ter cidades bem importantes espalhadas mundo afora, como Moscou, por exemplo, na região da Rússia, entre outros, tá certo? China, Pequim e demais. Mais uma vez aqui uma imagem relacionada aqui à região metropolitana de São Paulo, tá certo? Quanto mais esbranquiçado, maior concentração urbana, mais concreto. Quanto mais verdinho, teoricamente seria aí vegetação, né? Que tem bem pouquinho, tá? Então nossa aula ela fica por aqui. Espero que os senhores tenham compreendido aí a questão das hierarquias, né? A questão da rede urbana e também das importâncias das cidades, tá? Para vocês aí um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho, fui!